Olá pessoal, tudo bem? Agora estamos caminhando para terminar aí o estudo da matemática básica. E aí a gente vai falar um pouco sobre notação científica. O que vem a ser a notação científica? Quando nós temos números reais muito grandes ou extremamente pequenos, a forma mais simplificada de escrevê-los é utilizando a notação científica. Ou seja, nós vamos escrever o número a partir de um padrão. Então, esse padrão está relacionado às potências de 10. O número, então, vai ser escrito como n maiúsculo, que multiplica 10 elevado a n minúsculo. Esse n maiúsculo é um número que vai estar compreendido entre um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. Ele também é chamado de mantissa. Então, percebam, o n maiúsculo ele é sempre o número maior ou igual a 1 e menor que 10, estando esse n pertencente aos reais. Já o n minúsculo é o expoente inteiro ou ordem de grandeza. Negativo para números muito pequenos e positivo para um número muito grande. Então, à medida que o valor fica muito positivo, o meu número é muito grande, extremamente grande. Quando o n minúsculo é um número muito negativo, ele é um número extremamente pequeno. E aí agora a gente vai começar a falar sobre como escrever e transformar os números em notação científica. Primeiro, a gente vai ter que encontrar o coeficiente ou mantissa da nossa notação científica. Depois, a gente vai ter que encontrar o valor do expoente nzinho para poder colocarmos na fórmula enão, que multiplica 10 elevado a n. Então, o nosso exemplo inicial vai ser 0,00006. Ou seja, nós podemos observar que é um número extremamente pequeno. Como é que a gente vai encontrar esse valor? Primeiro, a gente tem que lembrar que o nosso n maiúsculo, ou a nossa mantissa, ela é sempre um valor entre 1, podendo inclusive ser 1, e 10, não podendo ser 10. Isso com n pertencente aos reais. Bom, o que a gente vai avaliar aqui então é como é que eu posso caminhar com a vírgula para que esse número fique com o enão, que é a mantissa, sendo um número entre 1 e 10, podendo ser 1 e não podendo ser 10. Então a gente vai ver que a gente vai ter que caminhar 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu vou ter 6 vezes 10 elevado a menos 5. Por que eu fico com menos 5 no expoente? Porque eu estou caminhando com a vírgula para a direita. Se eu estou caminhando com a vírgula para a direita, o meu expoente vai ser sempre um expoente negativo. Se eu caminhar com a vírgula para a esquerda, aí o meu expoente sempre vai ser um expoente positivo. Em outras palavras, se o número é muito pequeno, quando eu faço esse número aumentar de 0,00006, ele passou a ser 6. Então, esse número aumentou. Se o número aumentou, então o meu expoente, para compensar, tem que ser diminuído. Ou seja, ele vai ficar 10 a menos 5. Então, escrever 0,00006 é o mesmo que escrever 6 vezes 10 a menos 5. Pronto, o número já está em notação científica. Vamos passar para um próximo exemplo. Exemplo 2. Eu vou colocar aqui o valor de 0,00000000000126. Nesse caso, para transformar esse número em notação científica, que é um número extremamente pequeno, nós vamos de novo caminhar com a vírgula para a direita, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu caminhar mais uma, eu vou ficar com 12,6. E 12,6 ultrapassa aquela ideia da mantissa estar entre 1, podendo ser 1, e 10, não podendo ser 10. Então, nesse caso, com n, claro, pertencente aos reais. Então, nesse caso, eu vou ter que parar no 1,26. Então, a minha mantissa, 1,26. E contando novamente aqui as casas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Então, 10 elevado a menos 11. Por quê? Porque eu caminhei para a direita. Se eu caminho para a direita,
o meu expoente vai sempre ficar negativo. Bom, temos mais um exemplo. Agora nós temos um número extremamente grande, onde a vírgula fica justamente aqui na unidade. Então, para eu converter isso em notação científica, eu preciso fazer com que a vírgula caminhe para a esquerda. E nesse caso, se ela vai caminhar para a esquerda, o que vai acontecer é que o meu número vai ter um expoente positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu vou ter 4,326 vezes 10 elevado à 17ª potência. Então, esse é o valor da minha notação científica para esse número do exemplo 3. Então, percebam, nós podemos reescrever um número que é extremamente grande ou extremamente pequeno, simplesmente colocando esse número em notação científica. Agora a gente vai começar a entender como são as propriedades de adição e subtração para quando a gente tem uma notação científica. Tanto para adição quanto para subtração, nós vamos ter que trabalhar com a ideia de somar ou subtrair os coeficientes e repetir a base com o expoente, que seria a ordem de grandeza. Então, só tem como eu fazer adição ou subtração com notação científica se primeiro os números estiverem com a mesma ordem de grandeza, ou seja, a mesma potência de 10. O expoente dos números somados ou subtraídos, então, deve ser igual. Então, a partir de agora, a gente vai mostrar aí um exemplo que pode melhorar essa ideia. Nesse caso, esse aqui tem ordem de grandeza igual para todos eles, 10 à sexta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a minha ordem de grandeza, 10 à sexta, e vou fazer justamente a soma e a subtração dos valores que são os coeficientes, a mantissa. Então, 8,3 mais 3 vai dar 11,3. Então, vamos fazer 8,3 mais 3, e essa soma vai dar 11,3. Aí eu vou fazer 11,3 menos 2,4. Lembrando que para somar ou subtrair números decimais, eu preciso manter vírgula debaixo de vírgula para respeitar as ordens dos números. Então, aqui esse número vai ficar sendo 0, então aqui vai ficar 10, e aqui vai ficar 13. 13 menos 4 dá 9. E aí 10 menos 2 dá 8. Então eu tenho 8,9 vezes 10 à sexta. Então nós temos aí a resposta única e exclusivamente dependendo de somar ou subtrair os valores que estão envolvidos com a mantissa. Por quê? Porque eu mantenho o 10 à sexta por ele estar presente em todos os meus números que estão em notação científica. Um outro detalhe importante é que se esse número aqui, mantissa, tivesse ficado com um valor acima de 10 ou abaixo de 1, nós teríamos que reescrever o número para deixá-lo em notação científica, trocando a ordem de grandeza, respeitando aquela ideia. Se a vírgula andar para a direita, eu vou diminuir o expoente. Se a vírgula andar para a esquerda, eu vou aumentar o expoente. Caso não estejam com a mesma ordem de grandeza, nós devemos reescrever os números na mesma ordem de grandeza para depois realizar a operação de soma e subtração. Então, agora, o que a gente vai fazer é mais um exemplo. Então, agora, nós temos números que não estão na mesma ordem de grandeza. Se eles não estão na mesma ordem de grandeza, nós temos que colocá-los na mesma ordem de grandeza. Para isso, a gente normalmente utiliza o método de colocar sempre o que tem a menor ordem de grandeza para ser o valor final. Então, eu vou copiar o 5,2 vezes 10 à quinta, mais. Agora, o 3,2 ele está à oitava. Eu vou diminuir o expoente até ele chegar à quinta. Para isso, eu vou ter 3,2 vezes 10 ao cubo vezes 10 à quinta. Ou seja, eu vou ter que pegar esse valor aqui e multiplicar por 1000, que seria o 10 ao cubo. Menos 1,5 vezes 10 vezes 10 à quinta. Ou seja, esses números aqui vão ser multiplicados antes de eu resolver. Então vai ficar 5,2 vezes 10 à quinta mais 3.200
vezes 10 à quinta, menos, aqui vai ficar com 15 vezes 10 à quinta. E aí agora a gente faz a soma desses valores. Então, eu vou fazer primeiro 3.200 mais 5,2. E aí eu tenho que colocar a vírgula debaixo de vírgula. O 2 com o 0 vai dar 2. O 5 com o 0 vai ser 5. O 0 copia, o 2 e o 3. E a vírgula fica debaixo de vírgula. Agora eu vou pegar esse resultado e vou tirar 15 unidades. Então vai ficar 3.205,2 menos o meu 15,0. Isso vai dar 2, 0. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 1. Então aqui eu vou ter 9. Aí aqui vai ser 1. E aqui eu vou ter o 3. Então eu fiquei com 3.190,2. Então vai ficar 3.190,2 vezes 10 à quinta. E aí, por fim, eu retorno o número para a notação científica. Então, vou andar com a vírgula 1, 2, 3 casas decimais. Então, vai ficar 3,1902 vezes 10 à oitava, para ser o meu número agora que eu tenho na minha adição. Prosseguindo com as operações com notação científica, agora a gente vai falar da multiplicação. Para multiplicar os números que estão em notação científica, nós devemos multiplicar os coeficientes e conservar a base 10 e somar os expoentes, que na verdade é o que a gente está fazendo quando a gente faz a regra da multiplicação de potência de mesma base. Então, vamos aos exemplos. A gente vai ter aqui, como exemplo, o nosso 4 vezes 10 ao cubo vezes menos 3,2 vezes 10 ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar, primeiro, fazer o jogo de sinal, mais com menos vai ser menos. 4 vezes 3,2, basta a gente fazer, então, 4,0 vezes 3,2. Isso aqui vai dar 0, 8, 0 e 12. Vamos somar, vai ficar 0. Aqui a gente vai ter o valor de 8. Aqui o 2 e aqui o 1. Então, duas casas, 12,8. Então, isso aqui será menos 12,8 vezes 10. E agora eu vou conservar a base, que é 10, e somar os expoentes, ou seja, 3 mais 2, que vai dar 5. Só que esse número ficou intermediário entre o 1 e o 10. Na verdade, não, né? Ele ficou como o número 12,8. Então, para escrever em notação científica, coloco o sinalzinho de menos, vai ficar 1,28 vezes 10 elevado à sexta, porque se eu andei com a vírgula para minha esquerda, então o que eu tenho é que aumentar o expoente. Então, essa é a resposta da minha multiplicação, 1,28 vezes 10 à sexta. Podemos agora dizer que, então, para poder fazer a multiplicação, eu preciso fazer a multiplicação das mantiças e depois, com o resultado pronto dessa multiplicação, eu pego a base, conservo, que é uma base sempre 10, e somo os expoentes. E aí depois a gente corrige para chegar no número escrito em notação científica. Uma outra possibilidade, que um outro exemplo, seria 6 vezes 10 a menos 4 vezes 1,5 vezes 10 ao cubo. Então, a gente sabe que quando faz 6 vezes 1,5, seria 6 mais a metade de 6, que é 3. Então, daria 9. Então, 9 vezes 10. Aí eu vou somar os expoentes, menos 4 mais 3. Isso aqui vai dar um valor igual a 9 vezes 10 a menos 1. Nesse caso, nós já temos o número pronto escrito em notação científica. Então, não iremos necessitar transformar esse número em notação científica, porque ele já saiu pronto para nós. Agora vamos falar um pouco da divisão. A divisão, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai trabalhar com a ideia que, para dividir números que estão em notação científica, nós vamos dividir os coeficientes, depois conservar a base 10 e subtrair os expoentes,
que é exatamente a propriedade operatória da divisão de potência de mesma base. Então, primeiro exemplo aí, 2,4 dividido por menos 1,2. Primeiro a gente vai fazer essa divisão e depois pensar nas bases 10. Então, olha só, eu sei que 2,4 dividido por 1,2, eles têm a mesma quantidade de casas decimais, eu posso cortar a vírgula e fazer 24 dividido por 12, que na verdade isso é 2. Então, aqui a gente já chegou no resultado 2. Só que aí a gente tem que fazer o jogo de sinal. Mais com menos, dá menos. E aí, 2 é o resultado da divisão. Vezes 10 à quinta menos 2. Porque a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. Daqui a gente vai chegar, então, em menos 2 vezes 10 ao cubo. E aqui já ficou a notação científica pronta, porque a nossa mantissa ficou um número entre 1 e 10, colocando em módulo sempre para poder avaliar essa situação. Então, para dividir números que estão na notação científica, nós devemos dividir os coeficientes, conservar a base 10 e subtrair os expoentes. É assim que a gente resolve. Mais um exemplo aqui. 8,2 dividido por 2. Então, a gente já sabe que isso aqui vai dar 4,1. Mais com mais dá mais, então vamos manter o sinal positivo. E aí, a gente vai fazer 10 a menos 4 menos 6. E aqui a gente vai ter que fazer o jogo de sinal lá no expoente. Então, vai ficar menos 4 mais 6, ou seja, 4,1 vezes 10 ao quadrado seria a resposta em notação científica dessa divisão. Agora, vamos falar da potenciação. E aí, para falar da potenciação, vamos usar os mesmos critérios da regra da potenciação. Ou seja, nós vamos elevar o número, que é a mantissa, ao expoente analisado e depois vamos fazer a potência de potência para a base 10, ou seja, conservar a base e multiplicar os expoentes. O primeiro exemplo, então, seria 1,5 vezes 10 elevado à quinta ao quadrado. 1,5 vezes 1,5 vai dar para nós 2,25. Agora, quando eu faço 10 à quinta ao quadrado, na verdade eu estou fazendo 10 à quinta e aí eu multiplico 5 por 2. Então aqui eu vou chegar no resultado 2,25 vezes 10 elevado à 10ª potência. Então, para efetuar a operação de potência de números que estão em notação científica, nós devemos elevar os expoentes, tanto os coeficientes, quanto a nossa base 10, que no caso, usando a regra da potenciação, é só multiplicar os expoentes. Vamos fazer mais um exemplo aqui. 2 elevado ao cubo dá 8. E aí, o 10 elevado a menos 5 elevado ao cubo é só pegar o menos 5 e multiplicar por 3. Então, vai ficar 8 vezes 10 a menos 15. Está aqui o resultado da minha potenciação para quando eu tenho uma notação científica. Se o número em questão aqui, que é o 8, tivesse passado de 10, o módulo dele, ou ficado abaixo de 1, então a gente teria que reescrever isso aqui para deixar o número em notação científica depois de ter resolvido a nossa potenciação. O mesmo se aplica à nossa radiciação, ou seja, nós vamos efetuar a operação de radiciação de números que estão em notação científica. Como que a gente faz isso? Nós devemos extrair a raiz dos coeficientes, conservar a base 10 e dividir o expoente pelo índice da raiz, que é a própria regra da radiciação, já vista em aulas anteriores aqui na Prova Rápida. Então, aqui nós temos raiz cúbica de 8. A gente sabe que a raiz cúbica de 8 é 2. Agora, o que eu vou fazer é pegar o 10, conservar, pegar o expoente e dividir pelo índice. Então, aqui eu vou chegar em 2 vezes 10 à quinta. Então, olha só. Para efetuar a operação de radiciação de números que estão em notação científica, devemos extrair a raiz dos coeficientes, conservar a base 10 e dividir o expoente pelo índice da raiz. Um outro exemplo. Raiz quadrada de 9 vezes 10 a menos 12. Então, a raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3. E aqui, na nossa base 10, a gente vai pegar o menos 12 e vai dividir por 2, que é o índice que não está escrito, mas a gente sabe que sempre que a raiz é quadrada, o índice ali é 2. Então, a gente vai chegar no resultado de 3 vezes 10
a menos 6 para ser a radiciação desse número 9 vezes 10 a menos 12. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.